Hoje nós vamos pregar com 2 pregadores, certo? Eu vou falar numa língua e o senhor vai interpretar. Ele vai pregar numa língua e eu vou interpretar. Amém. Vamos orar. Vamos orar pelo pregador. Feche teus olhos aí, meu irmão, nesse instante. Senhor bendito, maravilhoso, eterno, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento ímpar, por esse momento, ó Deus, magnífico. Muito obrigado, Pai, por ter nos trazido a esse lugar para adorar o Teu nome. Eu sei que tudo aqui já foi preparado pelo Senhor. E nesse instante, ó Deus, eu quero apresentar o Teu servo e pedir que o Senhor use nesta noite para a glorificação do nome do Senhor, para a edificação de toda a Tua igreja. Que as palavras dele, ó Deus, não seja dele, mas seja do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor que habita na vida dele. Faz assim, Pai, a glória do nome do Senhor. E mais, ó Deus, eu quero te pedir pela vida da dona Merinda, que o Senhor a ajude a se recuperar. Ó Pai, derrama de toda a sua graça na vida dela. Ser com ela, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, como tem sido difícil, eu sei. Mais um ente querido ela perdeu, que foi sua irmã. E eu peço que o Senhor leve de todo o seu refrigério a vida dela, a casa dela e a todos os parentes, Pai. Faz assim, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10. O tema da mensagem de hoje é: o discípulo morre pelo seu Senhor, né? O encerramento desse mês, né, que a gente está falando ainda sobre discipulado. Eu queria que você imaginasse uma coisa comigo. Imagina só você ser um homem, vamos dizer assim, você ser um cristão temente a Deus, ora, busca viver uma vida de santificação, busca de fato viver para Deus, de fato obedecer o que Jesus ordenou em sua palavra. No entanto, você é preso, você é condenado, e unicamente porque você é um cristão, unicamente porque você leva a mensagem do Evangelho. O cristianismo, portanto, é tido como um crime. Você, portanto, é um marginal. Você, portanto, é um criminoso porque você é um cristão. Você também é considerado um ateu porque a sociedade no qual cerca você, a sociedade no qual você é inserido, no qual você vive, há vários deuses. E só você acredita num só. Num Deus que simplesmente envia seu próprio filho para morrer numa cruz, para sangrar por você. Então, imagina essa situação. Lembrando, você é um cristão fervoroso, temente a Deus, que busca essa vida santa, essa vida temente a Deus, essa vida piedosa. Você é condenado. E lá na sua prisão, lá na sua iminente morte, que é o que vai acontecer, lhe é dito o seguinte: você vai morrer crucificado. Para isso não acontecer, negue sua fé. É muito melhor para você, porque a morte que lhe aguarda, ela é terrível.
É uma morte de crucificação. Você vai apanhar primeiro, para depois você ser pregado numa cruz e talvez você passar de 3 a 4 ou até mais dias para poder morrer agonizando, sangrando. E essa pessoa simplesmente diz que ela pregou a vida toda sobre essa cruz, que lhe é oferecida naquele momento. E como é que ele vai temer isso? Diante, portanto, vamos dizer assim, dessa sentença, né, de morte eminente, você diz o seguinte, lembrando, esse cristão fervoroso diz o seguinte: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade, cheio de alegria e desejo, venho a ti. Discípulo que sou daquele que pendeu de ti, pois sempre fui teu amante, sempre desejei te abraçar. E esse discípulo vai para a sua cruz e morre. Eu estou citando aqui o livro do John Fox, né, que é o livro dos mártires. Esse que é o testemunho de André, né, que é o irmão de Pedro. O que André fez aqui? Ele obedeceu exatamente o que a gente vai ver hoje. O discípulo morre pelo seu Senhor. Nosso primeiro chamado como cristão é morrer. E no sentido literal da palavra, é morrer. Não por algo insignificante da vida, não por algo que você lutou a vida toda e não conseguiu, talvez você teve algum problema e morre por aquilo, morre de um coração, ou não tem mais sentido a vida, você vai tirar a sua própria vida. Não, mas morre por um significado. Morre por Cristo. É exatamente o que a gente vai ver aqui em Mateus 10. Você tem a chamada aí dos discípulos. Jesus, aí no versículo 1 de Mateus capítulo 10, ele chama 12 homens. Versículo 2, ele dá o nome de apóstolos. E no versículo 1, aí de Mateus capítulo 10, esses homens são dotados de poder e autoridade. Poder para expulsar espíritos malignos, impuros. Poder para curar todo tipo de enfermidade. Então, esses homens são chamados por Jesus, dotados do poder divino, poder de curar, dons de cura, dons de maravilhas, né, de coisas extraordinárias ao ponto, por exemplo, como a gente vê no próprio livro de Atos, a própria sombra de Pedro, né, tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito, curava enfermos. Até aqui, quando a gente olha só, a gente romantiza, de certa forma, o chamado do cristão. Então, o que é o chamado do cristão? O chamado para pregar esse evangelho é um chamado de alguém que está cheio do poder de Deus. Portanto, ele vai orar. Aquela pessoa que talvez esteja enferma ou algo parecido, ela vai ser restabelecida. Sua saúde, se ela estiver endemoniada, aquele espírito maligno irá sair dela. A gente romantiza isso. Olha o versículo 14. Melhor, versículos 6 e 7. Eles devem pregar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Então,
a primeira parte vamos dizer assim, da chamada, da missão desses discípulos, desses 12 apóstolos, em primeiro lugar é para ir para Israel. Jesus veio primeiro para o povo judeu, versículos 6 e 7. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, preguem dizendo, o reino do céu chegou. Então vão primeiro a eles, preguem, anunciem. Vocês são representantes de um rei, de um reino. Anunciem essas leis. Anunciem, portanto, que esse reino celestial, ele chegou para vocês, ou para esses que vocês estão pregando. Resultado disso, conversões vão acontecer, multidões vão crer, multidões também vão rejeitar. Exemplo mais claro, no desenrolar da história da igreja, você encontra em Atos 2, quase 13.000 almas são convertidas por meio do primeiro sermão de Pedro, depois do Pentecostes. Esses discípulos estão anunciando um rei e um reino. Repito, até aqui parece romântico para nós, né? Parece algo bom, parece não, é algo bom, né? Pregar o evangelho, eu sou representante de um rei. Todo cristão, todo e qualquer cristão é representante de um rei, o rei celestial, o reino de Deus. Nós somos esses embaixadores da parte de Deus para o mundo. A grande questão disso tudo é no que isso vai implicar para aqueles que vão levar essa mensagem. E aqui eu começo a primeira parte do sermão dessa noite. As implicações dessa mensagem. Preste atenção, esses homens são dotados do poder de Deus, cheios do Espírito, ao ponto, repito, de até mesmo sua sombra curar alguém. Outro relato que você encontra, se não me foge a memória, em Atos capítulo 19, os lençóis, acho que de Paulo, eram levados, né? E algumas pessoas eram curadas, enfim, espíritos malignos saíam. Então perceba, a ideia aí é de um poder sobrenatural com eles. No entanto, qual é a implicação dessa missão para esses discípulos? Não somente para ele, para esses 12 aqui, mas também para os demais que virão. Versículo 16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa serão levados à presença dos governadores e reis, para que deem testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem com o que direis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não são vocês que falam, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vocês. Um irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho, e filhos se rebelarão contra os pais e o matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só até aqui. O que vai implicar? Em primeiro lugar, olha o ambiente que eles vão. O ambiente que eles vão pregar essa mensagem. Repito, cheios do poder de Deus, cheios da presença de Jesus, a autoridade de Cristo está sobre eles. Mas olha o ambiente que eles vão enfrentar. Olha o que Jesus diz, né? Versículo 16, vocês são como ovelhas no meio de lobos. E aqui vem uma coisa legal, né? E importante.
todo e qualquer discípulo de Jesus nunca será aceito. Por quê? Em primeiro lugar, ele é uma ovelha. Ele está sendo posto no meio de lobos. O que você acha que vai acontecer se você colocar uma ovelha no meio de lobo faminto? Ela vai ser estraçalhada, ela vai ser morta, devorada. O discípulo de Jesus, ele nunca vai ser aceito. Ele sempre vai ser odiado. Esse aqui é o ponto. Ovelhas no meio de lobos. Aqui a gente começa a entender, por exemplo, por que o mundo odeia tanto o cristianismo. O cristão é uma ovelha. Ele vai ser odiado. Ele é uma ovelha posta no matadouro ali, no meio de lobos. Ovelha nunca vai fazer amizade com lobo. Ela sempre vai ser do contra. Imagina só, é quando você está naquela turminha ali, né, de amigos, no trabalho, no colégio, enfim. E aí todo mundo ali diz uma coisa. E você chega e diz uma coisa diferente. O que você acha que vai acontecer com você? Você vai ser ridicularizado, expulso praticamente daquele grupo, excluído, porque essa é a ideia. O cristão nunca vai ser aceito, porque ele é uma ovelha. Uma ovelha no meio de lobos. Em segundo lugar, todo e qualquer cristão, ele é contracultural. Ele é odiado pela sociedade que o cerca. É por isso, por exemplo, que ele diz aí nos versículos 17 a 18, que eles são injustamente condenados, açoitados no meio das sinagogas dos próprios judeus. Eles são condenados injustamente. A gente vê isso hoje de forma mais clara, né? Por exemplo, ideologia de gênero, a gente sabe que é errado. Você não tem fundamento, e aqui eu me refiro ao cristianismo. Você, como cristão, você não pode defender uma coisa dessa. Você sabe que Deus criou macho e fêmea. Deus não criou Adão e Adão. Deus não criou Eva e Eva. Deus criou Adão e Eva. Se você falar isso, no mínimo, você vai apanhar. No mínimo. Quando não, você é ameaçado de ser preso e outras coisas mais. Perceba que o cristianismo ele é contracultural. Ele não se adequa a esse sistema. É por isso que os cristãos na época de Jesus e até hoje são injustiçados. Nesse período aqui de Jesus, eles eram injustamente condenados e até mortos. E também odiados pela sociedade. É o que diz os versículos de 22 a 23. Isso significaria, para eles, na época, falso testemunho. O caso, por exemplo, que acontece com Estevão, quando ele é preso, ele é apedrejado pela liderança do povo de Israel, ou do povo, abre aspas, de Deus. Então, perceber esse aqui é o ambiente no qual esses discípulos vão pregar essa mensagem. Agora, o que motiva esse ambiente? Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos da família. Jesus foi chamado de tudo quanto é nome, né? De endemoniado, falso profeta, e tantas outras coisas mais. Se chamaram Jesus disso, o que vão fazer com os discípulos? Deixa marcado aí, vem comigo para João capítulo 15. Deixar isso um pouco mais claro. João capítulo 15, deixa marcado aí, avança um pouco. João capítulo 15, versículo 18.
Olha o versículo 18 de João, capítulo 15. Diz assim: se o mundo vos odeia, saibam primeiro que odiou a mim. Se fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não são do mundo. Pelo contrário, vos escolhi do mundo. Por que o mundo odeia o cristão contracultural, aquele que é o contra de tudo, aquele que todo mundo está dizendo que é aquilo, está certo, ele chega dizendo que está errado, em primeiro lugar, porque ele odiou a Jesus. Jesus condenou suas obras, Jesus apresentou ou expressou as suas obras, mas é por isso que o mundo odeia os discípulos, porque eles odiaram em primeiro lugar ao próprio Jesus. Em segundo, por que o mundo odeia os cristãos? Porque eles não são do mundo. Eles não fazem parte mais desse mundo. Jesus os resgata, compra para si mesmo. É por isso que o mundo não os aceita. Todo e qualquer cristão, todo e qualquer discípulo vai ser odiado por todos, pela sociedade, até mesmo pelos da sua própria família. Talvez o seu irmão, talvez só você seja convertido na sua casa, e aí talvez seu irmão não fale mais com você, talvez até o marido, ou a esposa, ou o filho, ou vice-versa. A perseguição começa daí. Perceba que a hostilidade do ambiente no qual o cristão vive, o que motiva tudo isso é simplesmente o fato de que ele é um cristão, de que ele é salvo. Eu comecei falando sobre André, mas tem outros na própria história da igreja. Um livro que eu recomendo a vocês, que eu acho que todo cristão deveria ler. Acho que eu coloco como a cartilha do crente, né? É o livro dos mártires, de John Fox. Todo cristão precisa ler esse livro. Precisa entender o que de fato é cristianismo, que é aquilo, e não o que a gente vê hoje. Somos odiados porque o mundo odiou a Jesus. Esse é o motivo de tanta hostilidade que eles enfrentaram e que a gente enfrenta hoje. E acredite, vai piorar. Vai piorar mais ainda. Mas não para aqui, né? Volta lá para Mateus. Volta lá para Mateus capítulo 10. Versículo 26. Depois de Jesus falar tudo isso aqui, né, que choca, né? E de fato é para chocar mesmo, para a gente entender que, em primeiro lugar, o nosso Redentor, ele morreu. Se o mundo odiou a ele, ele também vai nos odiar. A partir do versículo 26 até o 39, Jesus começa a fazer uma série de advertências com promessas aos seus discípulos. Olha aí, versículo 26. Portanto, depois de falar tudo aquilo, vocês vão ser perseguidos, vocês são como ovelhas no meio de lobos, vão odiar vocês, esse aqui é o ambiente, porque eles me odiaram, vão perseguir vocês, vão açoitar vocês. Jesus diz, versículo 26, portanto, por causa de tudo isso que eu falei, não temam, porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem escondido que não venha a ser reconhecido. O que vos digo às escuras, digam às claras. O que vos é sussurrado aos ouvidos, proclamem aos telhados, né? As casas eram pequenas, então geralmente as pessoas ficavam em cima do telhado, né? E ali onde o evangelho ele era pregado, né? Por isso que essa referência de Jesus aqui. Ele prega a referência aqui de falar às escuras, porque ele estava falando apenas a um grupo exclusivo ali, talvez de noite, que não sei. Mas
Tudo que ele está falando aqui, eles vão falar às claras, eles vão falar para todos. Versículo 28. Não temos que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Vamos parar aqui. Perceba que você tem aqui tanto advertências quanto promessas. Advertência: não temos homens. Preguem, anunciem. Não temam aquele que podem matar vocês. Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, ou não podem fazer a alma de vocês perecer no inferno. Pelo contrário, temam antes aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Mas, ao mesmo tempo, você tem promessas aqui. Promessas de providência de Deus, né? Como ele diz aqui, versículo 30, né? Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. A ideia aqui é que Deus conhece tudo, né? Que Deus ele tem um controle de toda a situação, por mais adversa que seja. Tudo que irá acontecer com os discípulos, por mais dura, por mais adversa no qual eles vivem, está de acordo com a vontade de Deus. Deus está coordenando tudo aquilo. Mesmo assim, eles deveriam pregar sem medo. Sem medo algum. Agora, olha aí, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Vamos parar aqui. O que a gente entende por confessar a Jesus, né? Virou tradição na igreja e não tem nada de errado com isso. Aliás, eu acho que a gente deveria praticar mais vezes, né? Ou confessar aqui na frente da igreja, né? É comum isso, não vejo problema nenhum. E geralmente se usa esse texto para afirmar isso. Olha, se você confessa Jesus, se você acredita nele, se você se arrependeu dos seus pecados, então vem aqui à frente, confesse seus pecados e anuncie para a igreja que Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Não há problema nenhum com isso, né? A história da igreja trabalha com esse tipo de confissão. No entanto, o texto não se refere a isso. Confissão diante dos homens aqui é diante do martírio, diante da perseguição, diante de todo esse caos aqui que Jesus apresentou, esses homens aqui iriam confessar o nome dele, mesmo assim, diante dos homens. Mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição, eles iriam confessar o nome de Jesus. Todo aquele que me confessar, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Isso é uma promessa. No entanto, todo aquele que me negar, eu também o negarei. Perceba que é promessa com advertência. Veja, essa perseguição ela faz parte de tudo que se refere ao discípulo. Isso faz parte da vida dele. O discípulo foi chamado para pregar o evangelho. No entanto, ele vai enfrentar tudo isso aqui que os discípulos enfrentaram. Eles deveriam pregar sem medo. O temor deles seria do próprio Cristo. Eles deveriam temer, em primeiro lugar, a Deus e não aos homens. Então, esse aqui é o contexto de Mateus 10. É isso aqui que os discípulos vão enfrentar. Perseguição, morte, perca de tudo. A grande pergunta que a gente faz é o seguinte:
no que isso vai, vamos dizer assim, aplicar, colocar dessa forma, para a vida dos discípulos. Qual é a vida que esses discípulos agora devem ter diante de tais promessas que Jesus colocou aqui, advertências que ele coloca, de afirmações que de fato eles vão ser perseguidos, que de fato eles vão sofrer por causa dele? A grande pergunta é: qual deve ser a vida desses discípulos de Jesus, que são representantes desse rei, são representantes desse reino? Qual deve ser a vida deles a partir de hoje? E aqui a gente entra na segunda parte da mensagem, que é a vida crucificada. É uma vida tendo em mente que, em primeiro lugar, nosso chamado é, como diz aqui o versículo 38 de Mateus, versículo 38 e 39. Leia comigo. Versículo 38 e 39. Mateus capítulo 10. Quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, achará. Primeiro, né? Tomar a cruz, a gente associa geralmente com um vizinho chato, né? O cara que faz, ele bota um som horrível, e aí você fica com raiva e diz assim: esse desgraçado é minha cruz, né? Quando não, é o patrão lá, e aquele infeliz é a minha cruz, né? Ou o filho, enfim, a gente cria situações, né? No entanto, isso não é a nossa cruz. A nossa cruz é morrer todos os dias. Somos chamados, em primeiro lugar, para morrer. Por isso que a morte, a gente não deve temê-la. A gente não deve temê-la. O cristão, ele não deve temer. Repita as palavras de André, né? Diante do martírio dele, né? Ele olha para a cruz e praticamente diz que essa cruz é a amante dele. Ele desejou essa cruz a vida toda. Morrer por Cristo. Portanto, a morte, ela não deve ser motivo de temor. Pelo contrário, deve ser motivo de nossa alegria. Abra comigo. Filipenses capítulo 1. Deixa marcado aí. Filipenses capítulo 1. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 1. Paulo está preso aqui em Roma. Pelo menos a primeira parte dessa prisão de Paulo era uma prisão, de certa forma, mais branda, né? Que ele conseguia receber amigos, conseguia receber os discípulos, pregava o evangelho aqui. Paulo, preso, ele diz uma coisa aqui bem legal, né? Versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Diz assim: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Paulo está em dúvida aqui se ele continua vivo, né? Se ele continua vivo e continua o seu trabalho de evangelização, de pregação, de formação de novos discípulos, ou se ele morre. Para ele, como ele mesmo diz aqui, o morrer, partir e estar com Cristo, é ainda melhor. Perceba que a morte aqui, ela não é encarada como morte, mas sim como a nossa ida a Cristo, a nossa ida ao nosso Redentor.
Em Gálatas, vou pedir só para você marcar por causa do tempo, que ainda tem muita coisa aqui. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Se a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual morreu, o qual se entregou por mim. Mais uma vez, o morrer para Paulo é ganho, morrer para Paulo é lucro, o viver para ele é Cristo. A vida dele só tem significado, só tem sentido diante do seu Redentor. Segunda carta de Paulo, por exemplo, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Ele diz que Cristo morreu por todos, logo todos morreremos por ele. Mais uma vez, a morte é uma realidade para a gente. Por que a morte é um lucro? Por que a morte é a nossa ida para Jesus? Infelizmente, a gente ouve muito isso e a gente mesmo repete isso de forma errada. A gente diz assim, vou usar um exemplo aqui da esposa. Referência à minha esposa agora. Né? Minha esposa é minha vida, você é minha vida. Você é o amor da minha vida. Ou você diz para o seu filho, você é o amor da minha vida. Ou você diz para o seu marido, você é o amor da minha vida. Você está errado. Se aquela pessoa morrer, você se mata. Porque sua vida está baseada nela. Sua vida não tem significado algum se você basear nele ou nela. Ou, por exemplo, alguém que diz, eu tenho meu carro aqui, é o que dá sentido para mim, é o que traz a minha felicidade. Não, meu irmão, porque se esse carro bater, você se mata. Sua vida perde sentido. Perceba que a ideia de Paulo aqui, que eu acabei de explicar para vocês em três textos da Escritura, você tem outros. Paulo mostra que o verdadeiro significado da vida dele, que o amor da vida dele é Cristo. É nisso que vai dar sentido para ele viver. É nisso que ele vai olhar para a situação no qual ele vive e diz: morrer é lucro. Minha vida só tem sentido em ti. Isso é uma vida crucificada. Uma vida na cruz. Em primeiro lugar, o discípulo, a gente é chamado para morrer para nós mesmos e viver para Deus. A nossa vida pertence a Ele e somente a Ele. A nossa vida só vai ter algum sentido se ela for colocada diante dEle. E eu vou dar um exemplo aqui, claro, para a gente, do nosso dia. Imagina só alguém, tenho certeza que você já ouviu isso, talvez numa reportagem, talvez num filme, documentário, você ouviu isso e já viu. Alguém constrói toda uma vida financeira. Passa a vida inteira trabalhando pelo que ela tem ali. Quando ela constrói e diz, venci, ela morre. Ela adoece. Tudo aquilo que ela construiu, ela vai tentar curar a enfermidade dela. Perde tudo e morre. Isso é uma vida sem sentido. A nossa vida não está baseada naquilo que a gente tem, naquilo que a gente faz. A nossa vida precisa estar baseada em Cristo. E aqui eu cito as palavras de Santo Agostinho, né? Que é um dos filósofos e teólogos que eu gosto, né? Fizeste-nos para ti. Nosso coração só encontra descanso em ti. Nosso coração só tem repouso. O sentido da nossa vida é em Cristo e não naquilo que a gente tem. Vida crucificada, morrer para si mesmo, mas viver para Deus. Em segundo lugar, que eu acho que é fundamental também, né? E que infelizmente a gente esqueceu, santificação. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Olha o que Pedro fala. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinham em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vocês também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro escreve essa carta, a semelhança do que a gente vê em Mateus 10, num ambiente de extrema perseguição aos cristãos, de extrema hostilidade a eles. Pedro chama essa perseguição de ardente, né? Talvez uma referência ao fogo que os cristãos eram queimados, sejam em estacas de madeira, sejam em cruzes, simplesmente para fomentar a alegria de Nero, né? Ou dos imperadores que tinham em Roma. Então Pedro ele vai escrever essa carta nessa perseguição desses cristãos, embora provavelmente essa perseguição seja mais inicial, né, mais incipiente, mas ela vai se desdobrar ao longo da história da igreja. Perceba, a ideia de santificação de Pedro, que é em meio à perseguição. Por que eles deveriam fazer isso? Porque aqueles cristãos que estavam ali sofrendo, sendo martirizados, pisados, eles deveriam ser exemplos para aquele mundo pagão da época. O John Foxe, né, nesse livro dos Mártires, ele vai contar que no meio de toda aquela crueldade, né, de todo aquele martírio que acontecia no Coliseu e nas áreas, né, que eles faziam, nas arenas que eles faziam lá para a guerra lá dos gladiadores, os cristãos, quando eles morriam, uns morriam louvando, engrandecendo a Deus, né, louvando a Jesus, e aquilo tudo comovia aquela plateia sanguinária, ao ponto de muitos naquela plateia se converterem, porque eles estão vendo aqueles cristãos sofrendo ali, mas mesmo assim, cantando e louvando ao seu Salvador, morrendo ali, mas cultuando a Deus. Por isso a chamada de Pedro aqui para viver essa vida santa, para viver essa vida devotada a Deus. Porque quando aquele dia chegar, e o nosso dia ainda vai chegar, a gente pode louvar a Deus mesmo na morte, mesmo na dor, mesmo na aflição, mesmo na perseguição. Por isso essa chamada dessa vida de santidade, dessa vida de santificação, dessa vida piedosa diante dele. E terceiro, né? Vida de oração. Essa vida crucificada morre para si, vive para Deus, vida de santidade, vida de oração. E é exatamente na oração que a gente consegue, vamos dizer assim, alimentar, né, as nossas afeições por Deus, né? Eu cito aqui as palavras do salmista, Salmos 42, né, que o salmista diz que ele anseia por Deus, ele deseja a Deus ao ponto, ele se compara até com um animal, né, uma gazela que foge do animal feroz e está ali sedento por água, porque ele está cansado. A única coisa que vai saciar aquele animal é água. A semelhança do salmista, o único que vai saciar a sede de Deus, do salmista, é o próprio Deus. Na oração, a gente alimenta mais esses nossos anseios por Deus, a gente deseja mais a presença dEle, a gente deseja mais viver para Ele. Quanto mais a gente ora, mais próximo de Deus a gente consegue estar, mais próximo dEle, mais desejoso dEle a gente vai estar, a gente vai desejar.
A gente alimenta essas nossas afeições por Ele, que deveríamos ter. Em quarto lugar, essa nossa vida crucificada, ela é uma vida na palavra. É a palavra de Deus que nos guia. É a palavra de Deus, é através dela que a gente corrige os nossos erros. É através dela que a gente conhece o nosso próprio Deus. A gente não pode ser cristão sem ler a Bíblia. Você não pode ser um cristão se sua Bíblia está lá na estante empoeirada. Se você diz que teme a Deus, se você diz que ama a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia que nós temos hoje, ela deve ser lida. E me permita aqui abrir um parênteses, né? A gente é muito ingrato, né? Porque se a gente conhecesse a metade da história que trouxe isso aqui para nós, esse livro que a gente tem, que você tem aí na cadeira, que você tem em casa, a gente não deixaria de ler um dia. Foi preço de sangue, meus irmãos. Sangue. Lembra do que eu disse no início? O cristianismo era um crime. Isso no primeiro e segundo século. Lá para depois do quarto século, ter a Bíblia virou praticamente um crime. Só quem tinha a Bíblia era o catolicismo romano da época. E a Bíblia, na época, era em grego, quando não em latim. Só quem podia ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, eram os padres da época. E cristãos reformados, Martinho Lutero, Calvino, John Knox, Martin Bucer e tantos outros irmãos, crentes, John Hus, John Wycliffe, deram suas vidas para que a gente tivesse isso aqui que a gente tem na nossa mão hoje, que você tem em casa e que muitas vezes fica empoeirado que a gente não quer ler. A gente inventa toda e qualquer desculpa. Isso é ingratidão. A gente está pecando. Homens morreram para que a gente tivesse um exemplar da Bíblia hoje. Aqui eu fecho parênteses. Né? A gente precisa se voltar para a Escritura, principalmente nesse mundo aí que a gente vive. Só ela pode corrigir nossos passos. Por último, para a gente encerrar. Os cristãos eram ensinados sobre perder tudo por Jesus. Tudo. Hoje em dia, o que a gente mais ouve é o seguinte: vamos para a igreja? Vamos. Por quê? Está com problema na família? Vamos para a igreja? Vamos. Teu casamento vai ser sarado, você está doente, você vai ser curado. Não tem problema nenhum com isso. Não tem nada errado com essas palavras. No entanto, não é para isso que você vai para a igreja. Não é para isso que a gente vem cultuar. A gente vem cultuar porque alguém, no determinado dia, lá na eternidade, planejou um plano que iria nos salvar, consumou esse plano na vinda do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso favor. É para isso que a gente vem cultuar a Deus. Não é para você ser curado, não é porque seu casamento vai ser restaurado, não é porque você quer um novo emprego ou vice-versa. Isso pode acontecer, não há problema nenhum com isso. No entanto, a referência do seu culto não é isso. A gente cultua a Deus porque Jesus morreu por nós. É por isso que a gente vem cultuar a Deus. E mais nada, porque Ele veio morrer por nós. É o que Jesus disse para Paulo, né? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Cultuamos a Deus porque Jesus morreu por nós. E o interessante é que nos 4 primeiros séculos da igreja, os cristãos eram ensinados que, primeiro, você vai confessar a Jesus, provavelmente você vai adoecer, porque a sua vida daqui por diante vai ser de extrema perseguição.
Provavelmente você vai morrer. Provavelmente você vai perder seu emprego, né, ou alguma coisa que você tem ali de valor, porque isso vai ser tirado de você. Se você tiver algum cargo público que lhe dê dinheiro, você vai perder, porque cristianismo é um crime. Talvez você perca a sua família, porque provavelmente sua família, diante da perseguição, vai se voltar contra você, seus amigos vão se voltar contra você. Em outras palavras, você vai perder tudo. Esse era o ensinamento. Era assim que os cristãos eram ensinados. É a partir daqui que a gente começa a entender por que aqueles homens morriam louvando a Deus. Por que aqueles homens morriam, faziam questão de ir para a cruz e chamá-la de bendita, porque eram ensinados a isso. O verdadeiro cristianismo nunca ensina que a partir do momento que você confessa a Jesus, tudo na sua vida vai ser um mar de rosas. Pelo contrário. Ele ensina que a partir do momento que você confessa a Jesus, a sua vida é uma vida na cruz. É isso que o cristianismo ensina. Prosperidade pode acontecer, cura pode acontecer, restauração de família pode acontecer, prosperidade pode acontecer. Deus é grandioso, misericordioso. No entanto, não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para tomar a cruz e seguir a Jesus. E aqui eu encerro com uma aplicação daquilo que a gente viu. Se a gente quer imitar a Jesus como servos dele, devemos andar como ele andou. Temendo a Deus, servindo a ele, mesmo diante da aflição, mesmo diante da dificuldade. Nada, nem principados, nem potestade, nem autoridades, nem demônio algum pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Curva a tua cabeça e oremos. Senhor, nossa vida é sua. Nosso coração é seu. Nossos pensamentos é teu. Embora, Senhor, nós esquecemos disso, nosso dia a dia faz com que a gente esqueça muitas vezes que fomos amados por Ti. Que nossa vida hoje tem significado porque o Senhor enviou o seu amado e bendito Filho para morrer em nosso lugar. Muitas vezes esquecemos dessa bonança, dessa graça que o Senhor nos dá, mas pedimos a Ti, em nome de Jesus, nos faz lembrar dessa graça maravilhosa, todos os dias, não somente hoje, mas durante toda a nossa semana, quando sairmos daqui, quando a gente chegar em casa, faça-nos lembrar que nosso coração é o coração da cruz, que nosso coração está selado, está marcado com a tua cruz, que nosso coração deve sangrar por amor a Ti, que nosso coração deve bater unicamente para Ti, que nossas palavras, Senhor, nos volte para Ti, que nosso ser, todo ele, curve-se diante da Tua majestade, curve-se diante da Tua grandeza, curve-se diante da Tua soberania. Senhor, nos faz lembrar desse amor santo, desse amor grandioso e poderoso, e nos ajuda a viver essa vida crucificada, essa vida santa, essa vida de oração, essa vida temente a Ti, essa vida de total temor diante de Ti. Uma vida dependente do Senhor. Uma vida na Tua presença. Fomos chamados
para te adorar, Senhor, para te amar, para cultuar a Ti, para viver para Ti e até mesmo morrer por Ti, morrer por causa do Teu Evangelho, morrer por causa da Tua verdade. Nos ensina, Senhor, a viver unicamente para Ti. Nos abençoa, nos guarda, nos dá uma semana cheios da Tua presença, guardados no Teu poder, guardados na Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, nós choramos pela ação, poder santificador do Teu Santo Espírito, nós oramos. Em nome de Jesus, te agradecemos, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.